Meu nome é Laura. Tenho 32 anos e até hoje não sei ao certo se aquilo que vivi foi real ou fruto de uma mente à beira do colapso. Talvez você possa me ajudar a decidir. Os eventos que vou relatar aconteceram no inverno de 2017, quando decidi deixar a cidade grande para buscar paz e sossego em uma casa antiga, herança de minha avó, localizada em um vilarejo esquecido no interior de Minas Gerais. Era uma construção modesta, afastada de qualquer sinal de civilização, cercada por árvores de troncos retorcidos e campos que pareciam não ter fim. Era o tipo de lugar que o tempo esqueceu, onde a noite caía de maneira mais densa e o silêncio parecia respirar ao seu lado. No começo, aquela solidão era exatamente o que eu precisava. Depois de uma série de problemas pessoais e profissionais, uma pausa me parecia quase uma bênção. Passei os primeiros dias em completa paz, organizando a casa, lendo livros antigos e observando o vento balançar as cortinas gastas da sala. Foi no 5º dia que as coisas começaram a mudar. Acordei por volta das 2 horas da madrugada, sem motivo aparente. O quarto estava gelado, mais frio do que deveria estar, mesmo para uma noite de inverno. Levantei-me para verificar se alguma janela estava aberta, mas tudo parecia em ordem. Foi quando ouvi o som. Era um sussurro, suave e arrastado, vindo do corredor. Fiquei paralisada por um instante, os ouvidos atentos, tentando identificar a origem daquele murmúrio, mas logo ele desapareceu, engolido pelo silêncio. Convenci-me de que era apenas o vento passando pelas frestas da casa velha e voltei para a cama, ignorando o arrepio que subia pela minha nuca. No entanto, na noite seguinte, o mesmo sussurro voltou. Desta vez, estava mais próximo, mais nítido. Era como se alguém estivesse do lado de fora do quarto, murmurando palavras que eu não conseguia entender. Levantei-me novamente, o coração batendo rápido, e acendi a luz do corredor. Não havia nada lá, apenas o vazio e o som do vento. Tentei mais uma vez me convencer de que estava imaginando coisas, mas uma parte de mim sabia que algo não estava certo. Na manhã seguinte, um cheiro estranho começou a se espalhar pela casa. Era doce e nauseante ao mesmo tempo, como flores em decomposição. Procurei pela origem, vasculhando cada cômodo, mas não encontrei nada que justificasse aquele odor. Ele parecia surgir do porão, um lugar que eu não tinha visitado desde que chegara. Peguei uma lanterna e desci as escadas rangentes, o coração pesado no peito. O cheiro ficou mais forte à medida que eu me aproximava da porta de madeira no fundo do porão, uma porta que eu não lembrava de ter visto antes. Ela estava trancada. Por um momento pensei em voltar, deixar para lá, mas algo me empurrava adiante, uma curiosidade mórbida que eu não conseguia controlar. Peguei uma chave antiga que estava pendurada na parede e a enfiei na fechadura enferrujada. A porta se abriu com um gemido longo e baixo, revelando uma sala escura e abafada. A luz da lanterna varreu o ambiente, revelando uma cama de ferro enferrujada no canto, uma cadeira de balanço e pilhas de papéis amarelados espalhados pelo chão. Mas o que realmente me deixou sem fôlego foi o retrato pendurado na parede. Era uma pintura de uma mulher, com longos cabelos negros e olhos profundos e vazios. Havia algo de terrivelmente familiar naquele rosto. Foi então que percebi. Era o meu rosto. Fiquei ali congelada, encarando a pintura, o pânico subindo pela minha garganta. Meus pensamentos foram interrompidos pelo som de passos lentos atrás de mim. Girei a lanterna rapidamente, mas não havia ninguém ali. Ou pelo menos, não fisicamente. A partir daquela noite, a casa ganhou vida própria. As portas batiam sozinhas no meio da madrugada, objetos mudavam de lugar. E o sussurro... o sussurro tornou-se meu companheiro constante. Ele me seguia pela casa, uma voz suave e insistente, chamando pelo meu nome. A pintura da mulher parecia mudar a cada dia. Seus olhos ficavam mais expressivos, e a boca, que antes estava fechada,
começou a se abrir lentamente, como se quisesse me dizer algo. Certa noite, depois de mais uma sequência de eventos inexplicáveis, decidi que já tinha suportado o suficiente. Fui até o quarto, fiz minhas malas e me preparei para sair ao amanhecer. Mas a casa não queria me deixar partir. Às 3 horas da madrugada, fui acordada por um estrondo. A porta do quarto foi arremessada contra a parede e o cheiro de flores podres encheu o ar. A mulher do retrato estava ali, de pé, no meio do quarto. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Em vez disso, o sussurro veio de todos os cantos da casa, mais alto e mais urgente, como uma súplica. Eu não esperei para ouvir mais. Saí correndo, sem olhar para trás, sem fechar a porta, sem me importar com as malas ou com o frio cortante da noite. Corri até meu carro e acelerei pela estrada de terra, o coração martelando no peito, as mãos tremendo no volante. Eu nunca mais voltei. Até hoje, às vezes, ainda acordo no meio da noite, com a impressão de ouvir aquele sussurro. Ele está mais distante, mais fraco, mas sempre presente. A casa continua lá, esquecida no interior, esperando pacientemente pela próxima alma solitária que decida buscar paz e sossego em suas paredes antigas. E eu só posso desejar que essa pessoa esteja mais preparada do que eu estive. Me chamo João Antonelli, tenho 36 anos e vou contar o que aconteceu comigo em uma casa no interior de Minas Gerais em 1998. Nunca falei sobre isso com ninguém além de um padre e um psiquiatra, mas ambos me aconselharam a esquecer. Disseram que o tempo cuidaria de apagar as cicatrizes, mas a verdade é que algumas coisas não querem ser esquecidas. Elas permanecem como uma sombra que você enxerga pelo canto do olho. Às vezes, ainda acordo às 3h33 da madrugada, exatamente como naquela época, com a sensação de que alguma coisa está no pé da cama, me observando. Talvez esteja. Talvez eu nunca tenha realmente deixado aquele lugar. Tudo começou em uma manhã de março, quando herdei a antiga casa dos meus avós em um vilarejo esquecido, chamado São Miguel das Águas. Eu havia acabado de me divorciar, estava emocionalmente exausto e a ideia de recomeçar longe de tudo me pareceu no mínimo tentadora. A casa ficava no fim de uma estrada de terra batida, cercada por uma densa mata de eucaliptos que sussurravam ao vento como se contassem segredos antigos. Era uma construção antiga, de 1922, feita de madeira escura, com janelas grandes que rangiam a cada movimento. Tinha um porão, uma sala de estar com lareira e, no fundo, um poço velho que meus avós haviam tampado anos atrás. Ou pelo menos, tentado. As primeiras semanas foram tranquilas. Eu reorganizei os cômodos, joguei fora alguns móveis velhos e comecei a me sentir em paz. A solidão era quase reconfortante, uma espécie de silêncio necessário depois do caos que tinha sido minha vida nos últimos meses. Tudo mudou na noite de 25 de abril. Lembro que chovia muito, uma chuva forte e gelada que martelava o telhado como dedos ansiosos. Eu estava lendo na sala quando ouvi um barulho vindo do porão. Não foi algo sutil, como o estalar da madeira com o frio. Foi um estrondo, como se alguém tivesse batido a porta lá embaixo. Meu coração disparou. Pensei que fosse algum animal, talvez um gato que tivesse entrado enquanto eu fazia compras na cidade. Peguei uma lanterna e desci as escadas com cuidado. O cheiro de mofo era mais forte do que nunca, e cada degrau rangia sob meus pés. Quando cheguei ao porão, não havia sinal de nada. Apenas caixas velhas, algumas ferramentas enferrujadas e um espelho antigo encostado na parede. Fiquei ali por alguns segundos, tentando entender o que tinha causado o barulho, até que a luz da lanterna vacilou por um instante. Foi nesse momento que vi. No reflexo do espelho, havia alguém atrás de mim. Era uma mulher de cabelos longos e desgrenhados, com olhos fundos e um vestido branco encardido.
Ela estava imóvel, mas seus olhos... seus olhos me encaravam com uma intensidade cruel, como se me estudassem. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém lá. O porão estava vazio. Eu deveria ter saído da casa naquela noite. Qualquer pessoa sensata teria feito isso, mas eu tentei me convencer de que estava cansado, que minha mente estava pregando peças. Subi de volta para o quarto, me tranquei e tentei dormir. Na manhã seguinte, encontrei pegadas de lama no chão da cozinha. Pegadas pequenas, como se uma criança tivesse andado descalça durante a madrugada. A partir daí, as coisas só pioraram. As luzes piscavam todas as noites às 3h33. As portas se trancavam sozinhas, e eu constantemente ouvia passos no corredor quando estava sozinho na casa. Um dia, decidi abrir o poço no fundo do quintal. Algo me dizia que a resposta estava lá, nas profundezas. Levei horas para remover a tampa de concreto, mas quando finalmente consegui, desejei nunca ter começado. A água estava escura e parada, mas havia algo lá dentro, algo que flutuava lentamente na superfície. Um pedaço de tecido branco. Eu me debrucei sobre a borda para enxergar melhor. E foi então que ouvi uma risada infantil, suave e cruel ao mesmo tempo, que parecia vir de dentro do poço. Saí correndo. Naquela noite, enquanto tentava dormir, a porta do quarto se abriu sozinha. Primeiro, devagar, como se alguém a empurrasse com cuidado. Depois, de uma vez só, ela estava lá novamente, a mulher do porão. Desta vez, ela não estava no reflexo. Estava parada no canto do quarto, olhando para mim. Senti meu corpo paralisar, o ar preso nos pulmões. Ela começou a se mover em minha direção, lentamente, um passo após o outro. Seus pés deslizavam pelo chão de madeira sem fazer barulho. E então, ela sussurrou: "Por que você voltou?" Depois disso, tudo ficou escuro. Acordei no hospital 3 dias depois. Um vizinho me encontrou caído no quintal, desmaiado e com arranhões pelo corpo. Nunca mais voltei àquela casa. Mas às vezes, no meio da noite, ainda ouço a voz dela, sussurrando, esperando. E sei que mais cedo ou mais tarde, vou ter que voltar. Meu nome é Elisa Ramos, tenho 42 anos e durante muito tempo evitei falar sobre o que aconteceu comigo no inverno de 1997. Cada vez que tento contar essa história, a sensação sufocante daquele lugar volta com toda a força. Mas talvez compartilhar isso seja a única maneira de me livrar das sombras que ainda me perseguem. Eu morava na cidade grande na época, mas precisava desesperadamente de uma pausa. Minha vida estava uma bagunça, o término de um relacionamento conturbado, uma série de insônias e uma ansiedade crescente que me corroía por dentro. Por insistência de uma amiga, decidi alugar uma cabana afastada no interior. Um lugar pequeno, cercado por árvores altas e aparentemente perfeito para descansar e reorganizar meus pensamentos. Cheguei lá em dezembro, perto do fim da tarde. A cabana ficava no meio de uma floresta densa, a cerca de 30 minutos da cidade mais próxima. O silêncio era quase absoluto, interrompido apenas pelo farfalhar das folhas e o distante canto de algum pássaro. A estrutura era antiga, mas aconchegante. No primeiro momento, parecia o refúgio perfeito. Na primeira noite, eu estava exausta. Lembro-me de ter acendido a lareira e me enrolado em uma manta no sofá, ouvindo o crepitar do fogo enquanto o sono me vencia. Acordei no meio da madrugada de repente, com a sensação de que algo estava errado. O relógio na parede marcava 3h23 da manhã, mas o que realmente me assustou foi o silêncio. Não havia mais o som do vento ou o estalar da madeira queimando, apenas um vazio opressor. Foi então que ouvi passos. Parecia que alguém caminhava lentamente do lado de fora da cabana. Fui até a janela, prendendo a respiração, e olhei para fora.
Não havia ninguém. Tudo estava coberto por uma camada fina de neblina, e as árvores pareciam ainda mais altas e sombrias sob a luz da lua. Voltei para o sofá, tentando me convencer de que talvez fosse um animal, um cervo ou algum outro bicho típico daquela região. Mas a verdade é que eu não acreditava nisso. Não era um som desajeitado, como o de um animal na floresta. Era ritmado, preciso, humano. Na noite seguinte aconteceu de novo. Os passos retornaram no mesmo horário, 3h23 da manhã. Desta vez, os ouvi bem mais próximos, como se alguém estivesse andando em volta da cabana. Peguei uma lanterna e abri a porta, o coração batendo tão rápido que eu mal conseguia respirar. A luz tremulava em minha mão enquanto eu examinava o entorno. "Tem alguém aí?" Perguntei, tentando soar firme, mas minha voz saiu mais como um sussurro. Nenhuma resposta. O silêncio parecia zombar de mim. Antes de fechar a porta, notei algo no chão. Pegadas. Pequenas, descalças, como se uma criança tivesse caminhado ao redor da cabana. Na manhã seguinte, fui até a cidade para perguntar aos moradores locais sobre a região. Em uma pequena padaria, puxei conversa com uma senhora de cabelos brancos que parecia ser uma das mais antigas da cidade. Quando mencionei a cabana, seu rosto mudou imediatamente. Ela ficou pálida, os olhos arregalados e sussurrou: "Você está falando da cabana na clareira? Aquela cabana foi construída em 1932 por uma família que desapareceu misteriosamente no inverno de 1947. Ninguém jamais encontrou os corpos. Meu sangue gelou. Tentei rir, dizendo que devia ser uma coincidência, mas a senhora apenas balançou a cabeça lentamente e completou: "Se eu fosse você, não ficaria lá por mais nenhuma noite." Ignorando o aviso, voltei para a cabana. Queria acreditar que era apenas uma história antiga, criada para assustar forasteiros. Mas naquela noite, tudo mudou. Dormi com a luz acesa, mas acordei mais uma vez às 3h23 da manhã, sentindo um frio que não vinha de fora, mas de dentro de mim. Estava tão gelado que minha respiração formava pequenas nuvens no ar. Foi quando vi a porta do quarto estava entreaberta, embora eu me lembrasse claramente de tê-la fechado antes de dormir. No vão escuro da porta havia uma figura parada, pequena, com os pés descalços e a pele tão branca que quase brilhava. "Quem é você?" Minha voz tremeu, mas a figura não respondeu. Ficou ali me observando. Então, sem emitir um som, deu um passo para dentro do quarto. Eu nunca soube de onde tirei a força para me mover, mas saltei da cama e corri para fora da cabana sem olhar para trás. O ar frio da madrugada cortava meu rosto enquanto eu corria pela trilha, tropeçando nos galhos e folhas molhadas. Quando cheguei à estrada principal, percebi que estava chorando e tremendo, mas não ousei parar. Consegui uma carona com um casal de turistas que passava por ali. Eles me levaram de volta à cidade e eu nunca mais voltei àquela cabana. Até hoje, não sei exatamente o que vi naquela noite. Alguns dizem que foi minha mente pregando peças por causa do isolamento. Outros acreditam que há coisas que simplesmente não podemos explicar. Só sei de uma coisa: jamais subestime o silêncio do interior. Ele esconde segredos que não deveriam ser descobertos.